Habemus Papam. La pace sia con tutti voi. E com estas belas imagens, eu quero saudar a você que está conosco nesta noite de domingo. Hoje nós vamos recordar momentos históricos que a Igreja Católica viveu neste mês de maio. Neste programa especial, vamos fazer uma retrospectiva da eleição do Papa Leão XIV e conhecer um pouco mais do novo sucessor de Pedro. E para bater um papo conosco, aqui comigo está o Padre Rafael Beck, da Diocese de Lorena, e também mestre em Ciências da Religião pela PUC Campinas. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Catarina. É uma graça estarmos aqui para conversar sobre este momento histórico da Igreja. E a gente começa o programa recordando um dos momentos históricos que foi o conclave. Antes mesmo do início oficial da votação, o Colégio Cardinalício vive um rito muito significativo e importante. Eles entram na Capela Sistina e fazem um juramento de silêncio. O ritual da procissão remonta aos tempos medievais. 133 cardeais fizeram o juramento de sigilo perpétuo, sob o olhar do Cristo retratado no afresco do Juízo Final de Michelangelo, que adorna a Capela Sistina. Um a um, assumem o compromisso espiritual de escolher entre si o novo sucessor de Pedro. Extra homines. Extra homines, proclamou o cerimoniário, indicando a saída de todos os homens que não fazem parte do Colégio Cardinalício. Com as portas fechadas, ouviram o sermão do cardeal Cantalamessa, ex-pregador dos 3 últimos papas, antes de apresentarem suas escolhas. Durante séculos, nenhum pontífice foi escolhido no primeiro dia de conclave. A abertura do conclave, em clima de oração, foi feita com a celebração da Santa Missa na Basílica São Pedro. Na homilia, o cardeal Giovanni Battista Re destacou que uma das tarefas do sucessor de Pedro é fazer crescer a comunhão na Igreja. Sobre o local onde repousam os restos mortais do primeiro Papa, ecoa a antífona: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que agerá segundo o meu coração e minha vontade. Na missa para a eleição do Romano Pontífice, de número 267 da história da Igreja, o cardeal Giovanni Battista Re recordou que nos Atos dos Apóstolos, após a ascensão de Jesus, todos os apóstolos perseveraram unidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. Rezar, invocando o Espírito Santo, é a única atitude justa e necessária, disse o cardeal. É proprio quello che stiamo facendo. É exatamente isso que nós fazemos a poucas horas do início do conclave, sob o olhar da Virgem Maria, unidos a todo o povo de Deus, com seu sentido de fé, de amor ao Papa e de espera confiante. De acordo com o cardeal decano, entre as tarefas do sucessor de Pedro está o fazer crescer a comunhão de todos os cristãos com Cristo, dos bispos com o Papa e orientada para a comunhão entre as pessoas, os povos e as culturas, tendo em vista que a Igreja seja sempre casa e escola de comunhão.
O amor que Jesus revela não conhece limites, disse ele, e caracteriza os pensamentos e ações de todos os seus discípulos que devem se empenhar na construção da civilização do amor. Nós precisamos entender que não é simplesmente a eleição de um chefe de Estado. A igreja é um organismo também espiritual e existe sobre o Papa uma autoridade espiritual dada diretamente por Deus, que passa pela mão dos cardeais eleitores. Por isso, a importância de fato de um clima espiritual e também de uma comunhão de oração por parte de toda a igreja. Para o cardeal Giovanni, o mundo de hoje espera da Igreja a salvaguarda dos valores fundamentais, humanos e espirituais, sem os quais a convivência humana nem será melhor, nem beneficiará as gerações futuras. Nos últimos 100 anos, o Espírito Santo deu à Igreja uma série de pontífices santos e notáveis. O cardeal celebrante clamou a Deus um novo Papa, segundo o coração de Jesus, para o bem da Igreja e da humanidade, e ao final rezou: La Beata Vergine Maria, que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, nos auxilie com a sua materna intercessão para que o Espírito Santo ilumine as mentes dos cardeais eleitores e os torne concordes na eleição do Papa de que o nosso tempo necessita. l'elezione del Papa di cui ha bisogno il nostro tempo. Com seu cuidado materno, a sua intercessão, de fato a Virgem Maria, ela é uma grande protagonista da vida da igreja e de maneira especial desse conclave. Padre, como foi bonito ver na prática, né, esse aspecto da universalidade na igreja neste momento, essa comunhão, todo mundo junto, rezando na intenção da escolha do novo Papa, né? O conclave tem o objetivo de dar um bispo a Roma e um pontífice, um Papa para a Igreja Universal. E esse colégio cardinalício foi o colégio mais universalizado, com cardeais de todos os lugares do mundo. E nós ganhamos um Papa realmente que nasceu nos Estados Unidos, que teve uma vida como bispo no Peru, que foi prior da ordem agostiniana, então que foi missionário, ele conheceu diversos países. Então nós temos realmente esse aspecto da catolicidade. Católico significa isso, universal, muito presente nesse conclave. Isso mesmo, padre. Bom, e os olhos do mundo estavam voltados para a chaminé instalada no telhado da Capela Sistina à espera da fumaça branca, que anunciou então a escolha do novo Papa. Vamos recordar estes momentos que antecederam e a aparição emocionante do cardeal norte-americano Robert Francis Prevost como sucessor de Pedro. Na era das tecnologias, o sinal mais aguardado por aqui é o de fumaça. Da chaminé instalada na Capela Sistina, chegou o esperado anúncio logo no segundo dia do conclave. Para esperar a fumaça branca, teve gente sentada nas calçadas, outras buscaram se proteger do forte sol com chapéus e sombrinhas ou com as próprias mãos. Muitos com os olhos voltados para a chaminé ou com os celulares apostos para captar as imagens. Um refresco nesse dia quente também não podia faltar. Entre as pessoas de todo o mundo, os brasileiros, que viveram conosco esta emoção antes e depois do anúncio. A gente está ansioso, né? A gente veio aqui para ver a primeira vez em Roma, a primeira vez no Vaticano aqui. E todo mundo está ansioso para ver o novo Papa mesmo. E aí, como que tá o coração para ver ali a fumaça saindo da Capela Sistina? O coração tá pulando para fora, né? Porque como é a nossa primeira vez aqui, vendo o Papa, né? Tipo, o novo Papa é uma emoção muito grande, né? Aqueles que chegaram bem cedo para não perder o momento. Está aqui desde cedo, a gente veio cedo, já vimos a fumaça preta na manhã e agora a gente está na expectativa, em oração, esperando para que nós vemos uma fumaça e temos um novo Papa aí para nós. Teve até família que acampou para ver o futuro Papa. Com a mãe, pai, filha, esposo, estamos aqui aguardando ansiosamente. Peregrinos e profissionais da comunicação apostos, cada um com sua estrutura, em busca do melhor ângulo para informar o mais rápido possível que a Igreja tem um novo Papa.
Aos poucos, a multidão tomou conta da Praça São Pedro e, de repente, gritos e aplausos. A fumaça branca tão aguardada veio e a emoção tomou conta de todos. Essa emoção toda é porque a fumaça está saindo ali da Capela Sistina, ou seja, nós temos um novo Papa de número 267 da história da Igreja. Olha a festa do povo! Muito emocionante. Eu moro aqui pertinho do Vaticano, então foi um super privilégio. Quando me mudei para Roma, nunca que eu imaginei que ia estar tão perto. Annuncio vobis gaudium magnum. Emoção também no momento do anúncio e da aparição do Papa Leão XIV. Habemus Papam. A Igreja Católica tem novo Papa, Leão XIV. O norte-americano cardeal Robert Francis Prevost foi eleito sucessor de São Pedro, número 267. Momento de grande emoção, a fumaça branca apareceu na chaminé da Capela Sistina às 6h07 da tarde, pelo horário italiano. No final do segundo dia de votação, os 133 cardeais do conclave elegeram o primeiro Papa agostiniano da história. Depois do Papa Francisco, Papa Leão XIV é o segundo vindo do continente americano, primeiro Papa nascido nos Estados Unidos. Et benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Padre, que momento histórico e emocionante para todos nós católicos, né? Com certeza podemos acompanhar este momento marcante porque nós estamos vendo a história acontecer. Eu mesmo me recordo, eu sou um pouquinho novo ainda, então eu vi o Papa São João Paulo II, depois o Papa Bento XVI, Papa Francisco e o Papa Leão XIV. Então nós podemos participar deste momento e como igreja, sentirmos como igreja, isso é muito importante. E como ele digamos assim, ele é um Papa novo, né? Então a gente com certeza, Deus dê muita saúde e vida aí ao Papa Leão para que a gente possa ainda tê-lo por algumas décadas. Exatamente, a expectativa é essa, é um Papa que foi eleito no segundo dia de escrutínios, então nós sabemos que o Colégio Cardinalício estava bem unido e demonstrou essa unidade na eleição dele. Inclusive, esse é um dos temas que o Papa Leão XIV tem ressaltado nas suas homilias e discursos, o tema da unidade. Inclusive, padre, eu queria perguntar para o senhor isso mesmo. O conclave começou no dia 7 e já no dia 8 houve aí a eleição do Papa Leão XIV. A gente pode dizer que ele surpreendeu por essa agilidade, já que eram tantos cardeais, o número de cardeais eleitores era grande, né? Se comentava até na mídia que poderia demorar. O senhor acha que surpreendeu ou não? Eu creio que surpreendeu porque a lógica do Espírito Santo surpreende o mundo. Então a mídia dizia, é um colégio cardinalício muito universalizado, eles não se conhecem bastante. E de repente essa lição de unidade, de convergência, de comunhão é muito surpreendente e realmente é um ensinamento para todos nós de que o Espírito Santo docemente conduz a igreja à unidade. Eu acho que isso ficou marcante. Eu também fiquei surpresa por essa ação do Espírito Santo tão rápida, né? Exatamente. E nós tivemos no último século conclaves muito rápidos. Então isso é um sinal da guia do Espírito Santo na igreja. É isso aí, gente. Padre, vamos falar um pouquinho sobre a escolha do nome, né, o Papa Leão XIV. A gente sabe que essa escolha diz um pouco esse desejo de haver essa continuidade apostólica, doutrinal, pastoral,
no caso, né, o Papa Leão XIV se inspirou no Papa Leão XIII. Ele mesmo comentou isso com os cardeais. Ele foi Papa, né, o Papa Leão XIII foi Papa aí na virada do século XIX para o século XX, escreveu vários documentos para a Igreja e um deles, bastante famoso e muito conhecido, foi a Rerum Novarum, aquela encíclica que lançou as bases da doutrina social da Igreja. Então, isso com certeza diz muito do Papa Leão XIV, agora na sua pastoral, na sua conduta aí com a Igreja, não é mesmo? Com certeza. O Papa Leão XIII foi um Papa muito importante. Ele inicia a doutrina social da Igreja. Porque a Igreja já tinha a sua fé e a sua moral. Mas como aplicar os princípios diante dos problemas sociais que foram sendo diversificados com a tecnologia, a Revolução Industrial? E aí surge a doutrina social da Igreja, para aplicar esses princípios às circunstâncias concretas. E o Papa Leão XIII, ele na Rerum Novarum, orienta como a Igreja deve proceder diante da Revolução Industrial, reafirmando a importância da dignidade humana, reafirmando a propriedade privada, reafirmando a dignidade de cada trabalhador, a importância do trabalho, que o trabalho ele tem uma fundamentação bíblica. E ali o Papa Leão XIII, ele não cede às ideologias do tempo. Pelo contrário, ele faz a crítica correta, medida das ideologias, e ele mostra que o caminho da Igreja é um outro caminho, que é a doutrina social. E achei interessante o Papa Leão XIV, até citando essa questão social, ele fala também desse cuidado que é preciso ter com a inteligência artificial. Hoje nós já não vivemos mais aquela revolução industrial daquele tempo, nós estamos em um outro momento histórico, de contexto de trabalho, mas ele tem esse cuidado e essa atenção com a inteligência artificial, que é algo que tem crescido bastante, às vezes até nos assusta, né, padre? Exatamente. Se outrora a questão operária era a grande preocupação, hoje nós temos aí a inteligência artificial como grande preocupação dos nossos tempos, também toda essa questão digital, da cultura digital. E o Papa Leão XIV, ele vai ter esse desafio, ele abraçou esse desafio de dirigir uma palavra diante dessa circunstância. E sobretudo também, eu estava lendo sobre o Papa Leão XIII, ele foi um Papa também do Espírito Santo, né? É muito guiado aí por Helena Guerra, ele consagrou o século XX ao Espírito Santo e a gente acredita que o Papa Leão XIV também vai segui-lo nessa linha, né? Com certeza, o Papa Leão XIV, como agostiniano, é muito místico. Então, ele já demonstra essa espiritualidade desde o momento da sua eleição e nós vamos percebendo o seu lema in illo uno unum, quer dizer, em Cristo que é único nós somos um. É um comentário de Santo Agostinho aos Salmos. Então ele vai mostrando na sua visão como ele é ligado à perspectiva agostiniana. E Santo Agostinho, ele dizia, né, Deus está dentro de nós e acima de nós. Então ele compreendia o ser humano como esse templo de Deus, templo do Espírito Santo. Padre Rafael, o que mais chamou a sua atenção aí nesses primeiros dias do pontificado? A continuidade do Papa Leão XIV com a instituição que é o papado. Ele cita, ele referencia muito o Papa Francisco, ele também traz símbolos e temas dos outros papas recentes, Papa Bento, Papa João Paulo II. Então, essa continuidade ao mesmo tempo com aquilo que ele tem de característico. Então, é um Papa de um olhar muito profundo, muito sereno, um Papa que, segundo os cardeais, escuta muito, ouve bastante. Papa carismático, já foi conquistando o coração das pessoas e nos seus discursos sempre trazendo as preocupações sociais da Igreja. Ele fala sobre a fé de maneira muito profunda, mas ele também fala dos temas sociais. Sobretudo, ele tem feito um apelo à paz e um apelo também pela dignidade humana. Bom, gente, agora a gente recorda a primeira missa celebrada pelo Papa Leão XIV como pontífice na Capela Sistina, a mesma onde ocorre tradicionalmente a votação do conclave, um momento marcado pela fé e continuidade apostólica. O cenário foi o mesmo em que os cardeais elegeram o novo Papa. Agora, reunidos novamente na Capela Sistina, participaram da primeira Santa Missa, presidida por Leão XIV, como bispo de Roma. Et Spiritus Sancti. O Papa iniciou sua homilia com um versículo do Salmo: "Cantarei um cântico novo ao Senhor, porque Ele fez maravilhas." My brother cardinals,
as we celebrate this morning, I invite you to E de fato, não apenas comigo, mas com todos nós, meus irmãos cardeais, ao celebrarmos esta manhã, convido-os a refletir sobre as maravilhas que o Senhor fez, as bênçãos que continua a derramar sobre nós por meio do ministério de Pedro. Citando as palavras de Pedro, "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo", Leão XIV aprofundou sua reflexão sobre a sucessão apostólica. Pietro, interrogato dal maestro, assieme agli altri discepoli, O mestre, juntamente com os outros discípulos, exprime em síntese quanto à sua fé nele, a sua herança, que a Igreja, através da sucessão apostólica, conservou, aprofundou e transmitiu ao longo de 2000 anos. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, isto é, o único Salvador e revelador da face do Pai. O Papa destacou que esse legado é um tesouro que lhe foi confiado por Deus. De modo particular, Deus, chamando-me por meio do vosso voto para suceder ao primeiro dos apóstolos, confia-me este tesouro, para que, com sua ajuda, eu o administre fielmente em benefício de todo o corpo místico da Igreja. Segundo o Papa, ainda hoje há muitos contextos em que Jesus, embora admirado como homem, é reduzido a um mero líder carismático ou uma espécie de super-herói. E isso ocorre não apenas entre os que não creem, mas também entre muitos batizados que acabam vivendo nesse nível superficial uma forma de ateísmo prático. allora sarò veramente. Leão XIV recordou então as palavras do Santo Inácio de Antioquia, ditas no caminho do martírio: "Serei verdadeiramente discípulo de Jesus quando meu corpo já não for visto pelo mundo." Ma le sue parole richiamano in senso più generale. Essas palavras nos recordam um compromisso essencial para quem exerce um ministério de autoridade na Igreja: desaparecer para que Cristo permaneça, tornar-se pequeno para que Ele seja conhecido e glorificado, gastar-se até o limite para que ninguém deixe de conhecê-lo e amá-lo. E ao final rezou: Dio mi dia questa grazia, oggi. Que Deus me conceda essa graça, hoje e sempre, com a ajuda da terna intercessão de Maria, Mãe da Igreja. Padre Rafael, eu quero destacar aí alguns aspectos mencionados pelo Papa Leão nesta homilia, junto aos cardeais. Uma das coisas que ele destacou foi o desejo de contar com o colégio cardinalício na administração da Igreja, né? Esse aspecto da sinodalidade. Ele disse aí: vocês me chamaram, me elegeram para carregar essa cruz e agora eu conto com a ajuda de vocês. O que isso significa na prática? Ele utilizou alguns momentos essa expressão de que ele está carregando a cruz. Ele compreende que o papado também é martírio, São Pedro foi mártir. E ele sabe da importância de estar junto com o colégio. Então ele tem feito vários acenos, várias falas dizendo que ele quer contar com o colégio de cardeais, de que um dos momentos de sinodalidade que ele quer ter anual é de escuta dos cardeais, do colégio de cardeais. Inclusive, fontes dizem que ele disponibilizou o próprio e-mail para que os cardeais pudessem se comunicar com o Papa. Então, ele facilita esse acesso. Abriu esse canal de diálogo, Exatamente. Né? E mostra que ele quer governar a Igreja em comunhão. Padre, o Papa também denunciou uma realidade hoje que o mundo vive, o contexto que a fé cristã é considerada uma coisa absurda, né? E até ele fala para pessoas fracas e pouco inteligentes que preferem seguranças como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. E é neste contexto que nós somos chamados a levar o Cristo ressuscitado. Para quem leu A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, nós percebemos muito a marca agostiniana do Papa Leão XIV. Santo Agostinho, ele combate o preconceito contra os cristãos, de que a queda do Império Romano seria culpa dos cristãos. Ele diz, isso é culpa do próprio caminho da sociedade, do paganismo na época, que valorizava o poder, o prazer. E aí o Papa Leão XIV retoma esse tema e nos diz que a fé cristã é um farol para os tempos de hoje e que a vida cristã, o testemunho cristão, ele é muito importante para mostrar que nós devemos ser uma sociedade que envereda pelos caminhos do Evangelho, a misericórdia, a compaixão. Então, a nossa fé, ela é atual.
E todo o interesse da sociedade e da mídia em torno do conclave, da eleição do Papa, mostra como a fé cristã continua atual. Eu imagino que o Papa Leão XIV vai ter um árduo trabalho pela frente, como ele mesmo disse, é uma cruz, porque a gente está numa realidade, numa sociedade que os valores estão invertidos e realmente olhar para aquilo que o cristão anuncia parece loucura, né, padre? Exatamente. E o Papa Leão XIV tem insistido nas suas primeiras homilias e mensagens a importância do olhar para Cristo. Então, uma mensagem muito cristocêntrica, quer dizer, Ele é o nosso modelo. Cristo ainda tem muito a ensinar ao ser humano de hoje. E o cristão, ele não deve perder Cristo de referência. Bom, gente, assim que foi anunciado o nome do novo Papa, a pergunta que ressoou foi: quem é este cardeal americano? Leão XIV é o primeiro Papa agostiniano da história, tem uma trajetória religiosa marcada pela dedicação aos estudos, vida pastoral e zelo pela propagação do Evangelho. Vamos agora conhecer um pouco mais do perfil do cardeal Robert Francis Prevost. Com um sorriso tímido e aceno discreto, o Papa Leão XIV foi apresentado ao mundo. No primeiro discurso, pediu paz e enfatizou que o mal não prevalecerá. As atitudes do novo sucessor de Pedro são frutos de uma história de devoção ao sagrado. Nascido em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois, estudou no Seminário Menor dos Padres Agostinianos. Se formou em matemática e estudou filosofia em uma universidade da Pensilvânia. No final da década de 70, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho. Em agosto de 1981, emitiu votos solenes e cursou teologia na União Teológica Católica de Chicago. Estudou direito canônico em Roma e se tornou sacerdote em 19 de junho de 1982. 2 anos depois, foi enviado para trabalhar na missão de Chulucanas, no Peru. Na tese de doutorado, trabalhou o papel do prior local da Ordem de Santo Agostinho e foi nomeado diretor de vocações e diretor de missões da província agostiniana nos Estados Unidos. Em novembro de 2014, o Papa Francisco nomeou administrador apostólico da Diocese Peruana de Chillán. Foi ordenado bispo em 12 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Seu lema episcopal é baseado nas palavras de Santo Agostinho para explicar que, embora nós cristãos sejamos muitos, em Cristo somos um. Foi criado e proclamado cardeal pelo pontífice argentino no consistório de 30 de setembro de 2023, como titular da Diaconia de Santa Mônica. O nome Leão XIV homenageia Leão Magno e deve equilibrar a força doutrinal com os desafios da Igreja no século XXI. Para estudiosos do Vaticano, o novo Papa demonstra o desejo de unir a firmeza teológica e pastoral de Leão I com a modernidade. É o primeiro Papa agostiniano naturalizado peruano e o segundo pontífice do continente americano depois de Francisco. Nas primeiras palavras ao mundo, manifestou o desejo de dar continuidade ao legado do Papa argentino, como a necessidade de construir pontes com diálogo, encontro e união. Em comunhão com o novo pontífice, os fiéis já celebram o exemplo de humildade e fé de Leão XIV. Do bairro simples de Chicago ao trono de Pedro. O Papa Leão XIV também carrega em sua história a marca da vida discreta e da convivência com os mais pobres. Valores refletidos em sua primeira mensagem ao mundo. O semblante sereno na primeira aparição pública como Papa diz muito das suas origens. Papa Leão XIV nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Viveu os primeiros anos nesta casa de arquitetura simples e rodeado de natureza em Dalton, pequena aldeia no estado de Illinois. Passou a infância ao lado dos pais e dos 2 irmãos. O morador de Dalton, Gargis Watts, compartilha suas semelhanças com o sumo pontífice. O Papa Leão é ex-aluno da União Teológica Católica, onde atualmente sou aluno e estou prestes a me formar. Ele tem o mesmo título, mestrado em teologia, que eu vou obter em 2 semanas. Então, acho que esse é um momento muito bom para mim. Os norte-americanos receberam com muito entusiasmo a notícia da eleição do cardeal Robert Prevost.
Muito surpresa e depois eufórica, principalmente porque meu marido e eu crescemos na Zona Sul, em Calumet Park, que fica bem perto de Riverdale, de onde o Papa veio. Sinto uma conexão também porque ele é torcedor do Chicago Cubs. Sim, disseram isso no noticiário esta manhã e eu fiquei torcendo. Na Arquidiocese de Chicago, Dom Larry Sullivan destacou a humildade e a busca constante do religioso agostiniano em seguir as orientações de Deus em tudo o que faz. Dias de grande entusiasmo para a Igreja, de grande entusiasmo para Chicago, para os Estados Unidos, ter um dos nossos eleitos como Papa. Ele é um homem muito devoto e espiritual e vai levar esse senso do amor de Deus a sério e fazer tudo o que puder para cuidar de todos os filhos de Deus, para cuidar de todos nós. Padre Rafael, a gente percebe aí que tem alguns traços do Papa Leão XIV que a gente pode perceber como a simplicidade, a humildade, e pela homilia dele dá para perceber também que é um homem de profunda espiritualidade, né? Exatamente. O Papa Leão XIV, todos os papas em geral, né, o Papa Francisco também, no momento da liturgia, ele era muito compenetrado. O Papa Leão XIV também, ele reza belamente. E ele tem uma devoção mariana muito forte. Ele foi visitar o túmulo do Papa Francisco na Santa Maria Maior, mas também o ícone de Nossa Senhora. E ali ele mostrou já a consagração do seu pontificado a Maria, Mãe de Deus. E ainda sobre o perfil do Papa, vamos falar um pouco mais sobre a sua vocação agostiniana. Antes de ser eleito Papa, Leão XIV foi prior-geral da Ordem de Santo Agostinho por 12 anos. E nesse período, manteve proximidade com os agostinianos do Brasil. Frei Maciel atua em um colégio agostiniano em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Em diversas oportunidades, encontrou o seu confrade de vida religiosa, que agora assumiu o trono de Pedro. Um irmão nosso, uma pessoa muito fraterna, de agradável convivência, uma pessoa também bem-humorada, né, que sempre foi muito agradável nas vezes em que estivemos presentes aqui no Brasil e também algumas outras vezes que pude me encontrar com ele em Roma, em algum outro país também da América Latina. Antes de se tornar sacerdote, bispo e cardeal da Igreja, estudou no seminário e professou os votos na Ordem de Santo Agostinho em 2 de setembro de 1978 e os solenes em agosto de 1981. Frei Maurício, provincial dos agostinianos do Brasil, fala da surpresa ao saber que o Papa era um agostiniano. É alguém que nós conhecemos, alguém que esteve conosco, conhece o nosso estilo de vida, o estilo de vida agostiniano, e também tem um conhecimento muito grande da Igreja, porque ele rodou, viajou o mundo todo. O Papa Leão XIV foi prior-geral da Ordem de Santo Agostinho e esteve no Brasil ao menos em 3 oportunidades e passou pela capital paulista. Foi aqui na paróquia Santa Rita de Cássia, localizada na zona norte de São Paulo, que ele celebrou a Eucaristia. Em todas as funções que ele teve, como missionário, como bispo, como nosso prior-geral, como cardeal, é uma pessoa que sempre esteve a serviço e agora, sem dúvida nenhuma, ele vai se doar ainda mais por completo ao serviço da Igreja, da paz, da construção de pontes, como ele disse ontem, né, no seu primeiro discurso. Atualmente, a província de Santo Agostinho está presente em mais de 50 países. O provincial no Brasil reforçou como o carisma agostiniano pode contribuir para o pontificado de Leão XIV. Nós vivemos em comunidade e da comunidade nós vivenciamos a vida fraterna, essa vida fraterna, buscamos a Deus em comunidade e também servimos a Igreja. E com certeza esse servir a Igreja vai direcionar, né, o pontificado do Papa Leão. Sono un figlio di Sant'Agostino. Convosco sou cristão e para vós bispo. Mesmo já atuando como Papa, a missa que oficializou o início do pontificado de Leão XIV foi no domingo, dia 18 de maio. Amor e unidade foram as palavras destacadas pelo Santo Padre. Vamos ver como foi esta celebração, rica em simbolismo e tradição.
Um pastor em meio ao rebanho. Na manhã de domingo de sol, o Papa Leão XIV percorreu de Papamóvel a Praça São Pedro e seus arredores em meio a uma multidão que aguardava a missa que oficializou seu ministério como bispo de Roma e sucessor de Pedro. Entre os presentes, cardeais, líderes religiosos e mais de 150 delegações internacionais, incluindo Peru e Estados Unidos, países com os quais o Papa tem ligação direta. A celebração começou junto ao túmulo de São Pedro, onde o Papa rezou com patriarcas das igrejas orientais, num gesto de comunhão com as raízes da fé. Na sacada da Basílica, uma tapeçaria com a pesca milagrosa e ao lado do altar, a imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, vinda do Santuário de Genazzano, uma particular devoção do novo Papa. Seguindo o rito, houve a aspersão de água benta. Após o evangelho, 3 cardeais entregaram o palio e o anel, acompanhados de uma oração. A emoção era visível no rosto do pontífice. O palio, que é essa indumentária, essa insígnia, que também é usada pelos arcebispos, que simboliza exatamente a ovelha mais fraca, a ovelha perdida. O anel do pescador que o Santo Padre recebe exatamente é o sinal também da fidelidade, da missão do sucessor de Pedro, que é confirmar a fé dos irmãos. Ao receber o livro dos Evangelhos, abençoou a Assembleia. 12 representantes, entre cardeais, religiosos e leigos, participaram do rito simbólico de obediência. Na homilia, o Papa recordou os eventos recentes, a morte de Francisco, o conclave e sua eleição, e disse: Sono stato scelto senza alcun merito. Fui escolhido sem qualquer mérito e com temor e tremor. Venho até vós como um irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria. O Papa destacou 2 palavras-chave: amor e unidade. Ao falar de amor, recordou a pergunta de Jesus a Pedro: tu me amas? E disse que a Pedro foi confiada a missão de amar mais e dar a vida pelo rebanho. Sobre a unidade, expressou o desejo de uma igreja que promova a comunhão e seja fermento de reconciliação no mundo. A igreja precisa, no ministério de Pedro, servir. E o serviço da igreja se traduz no serviço e na caridade. E nesse sentido o Papa chega então ao segundo ponto do dever da igreja de ser sinal de unidade para um mundo dividido. No final, após o canto do Regina Coeli, Leão XIV lembrou com emoção da presença espiritual do Papa Francisco e pediu que os fiéis não esqueçam os que sofrem com as guerras. Em Gaza, as crianças, as famílias e os idosos que sobreviveram estão sujeitos à fome. Em Mianmar, novas hostilidades dizimaram jovens, vidas inocentes. A martirizada Ucrânia aguarda as negociações para uma paz justa e duradoura. Antes da bênção final, dirigiu-se a Maria pedindo por paz e esperança. Guardiamo a lei. Após a celebração, os representantes das delegações dos mais de 150 países cumprimentaram o pontífice, entre eles líderes do Peru, Estados Unidos, Brasil, Portugal e muitos reis e rainhas. O Santo Padre também recebeu o abraço do seu irmão, John Prevost. E a gente continua nosso bate-papo aqui com o Padre Rafael. Padre, uma das primeiras palavras do Papa Leão foi: a paz esteja convosco. Seguindo aí o caminho de Francisco, ele também fez um apelo aos poderosos do mundo, pedindo o fim das guerras. Padre, a gente pode dizer que uma das tônicas deste pontificado vão ser as questões humanitárias? Creio que sim, viu, Catarina? Papa Leão XIV, ele inclusive tem se colocado à disposição para mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele até colocou o Vaticano como um lugar neutro de negociação à disposição. Então parece que ele é muito engajado na questão da paz. Ele tem feito vários apelos pela paz em todos os recantos do mundo. São questões super importantes, né? Porque o Papa, ele é uma das principais
atribuições dele, além de ser o sucessor de Pedro, nosso líder religioso, ele também é um chefe de Estado, né? Isso é uma questão muito importante. Exatamente. E o Papa é uma autoridade moral nestes dias em que nós estamos com falta de pessoas, de líderes que sejam autoridade moral no mundo. A palavra do Papa tem muita importância. É um líder espiritual, é um chefe de Estado e é uma autoridade moral. A palavra dele tem peso. E é o pontífice, né? Aquele que faz pontes também. Exatamente. Faz pontes entre o divino e o humano. Quando nós, na nossa humanidade fragilizada, acabamos nos guerreando, entrando em conflito, a palavra de Deus ela vem em nosso socorro para justamente semear o amor, a caridade e a misericórdia. Vamos falar um pouquinho agora sobre as repercussões da eleição do conclave. Após a eleição do novo Papa, os cardeais brasileiros se reuniram com jornalistas em Roma. Dentre os assuntos da coletiva, os bastidores do conclave. Dom Jaime Spengler destacou que a experiência do conclave foi um encontro de fraternidade, oração e fé. Momentos de reflexão, de oração, rezamos, eu creio, muito e intensamente nestes dias. O cardeal Odilo Scherer partilhou um pouco dos bastidores do conclave. Mas é claro que no intervalo a gente vai para casa, na Casa Santa Marta, toma refeição, vai dormir, e os cardeais também conversam, isso é previsto. Eu acho que o que mais forte foi para mim o fato de a gente, nesse momento, ter uma responsabilidade enorme em relação à escolha do futuro Papa. O cardeal Orani Tempesta ressaltou que foi um processo conduzido por Deus. E contradizendo algumas teorias, algumas narrativas, né, do mundo, e tem mesmo, vai ser muito demorado porque ninguém se conhece, ninguém sabe em quem votar, tudo mais. No entanto, em 24 horas a coisa aconteceu. Entre a nossa chegada ao conclave e a término do conclave, foram 24 horas, né? O conclave foi, antes de tudo, um período de profunda espiritualidade. Até mesmo os cardeais que não participaram devido ao limite de 80 anos estabelecido para se eleger um Papa se reuniram em oração por este histórico momento da Igreja. Os cardeais também eméritos ou octogenários, né, estiveram sempre unidos aos mais novos nesse trabalho, com a oração, apoiando-os e desejando realmente que eles fossem abertos ao Espírito Santo. Antes da atual missão, Robert Prevost esteve em terras brasileiras. Porque ele foi superior-geral da Ordem de Santo Agostinho por 12 anos. E como superior-geral ele visitava as casas dos agostinianos no mundo todo. E eles têm uma presença muito significativa no Brasil. A relação do Papa com o governo de Donald Trump e o papel da mulher na Igreja também foram questões levantadas pela imprensa. Tenho certeza de que Papa Leão não há de tolher o diálogo. Pelo contrário, ele é um homem de muito diálogo e de muita escuta. O jornalista da Canção Nova, Ronaldo da Silva, também abordou os cardeais. Dom Paulo, nas congregações gerais foi refletido sobre o grande desafio interno da Igreja de falar às novas gerações. A imagem que comunica é também um dos critérios que os senhores levam ou levaram em consideração na escolha deste Papa, o seu aspecto jovial? Obrigado pela sua pergunta. Escolhemos porque percebíamos que era o homem que pode guiar bem a Igreja nesse momento. E saliento, quer dizer, através da nossa escolha, nós acreditamos que é o Senhor que dá um pastor para a sua Igreja. Interessante a gente ouvir um pouquinho do relato de cada cardeal, né, padre? De como o conclave foi conduzido. Claro, passa pela escolha humana ali de cada um deles, mas a gente sabe que é aí principalmente a ação do Espírito Santo que conduz, né? É muito bonito escutar os cardeais, verificar como que o processo foi conduzido com seriedade, com espírito de oração. E é a guia do Espírito Santo, quer dizer, embora de repente aqui fora a mídia, existem as bolsas de apostas com nomes, mas nada disso faz parte da realidade do conclave.
Ali realmente é o Espírito Santo, é o imprevisto, é aquilo que humanamente nós não conseguimos considerar, mas já está no Espírito Santo e ele transmite à igreja. Isso aí. E a fumaça branca, tão aguardada dias atrás, confirmou o que o mundo inteiro esperava, a escolha do novo Papa. Mas esse foi apenas o ponto de partida de uma nova história da igreja que começa a ser escrita com delicadeza e muitas vezes com as dores silenciosas que só um Papa conhece. Confira na crônica de Wallace Andrade. A fumaça branca foi vista primeiro por uma família de gaivotas. O vapor de paz expulsou o corvo negro que ameaçava o filhote, sinal de um tempo glorioso, sem espaço para conclusões apressadas e não indicado para propagar os próprios pensamentos. O momento agora é de dobrar joelhos e rezar por um leão, 14. Ao pisar na sacada da Basílica de São Pedro, não era ele a festejar um título. A aparição era para confirmar o abraço a uma cruz. Após a fumaça branca, ninguém imaginou um novo Papa em lágrimas, questionando ser escolhido mesmo com tantas deficiências. Ninguém pensou que nesse papado é Deus que lhe mostrará misericórdia. Será um leão a enfrentar pesadas responsabilidades próprias de um Papa. Terá um serviço até a velhice e a fragilidade de não poder mais continuar. Ao recordar a imagem da fumaça branca, lembre da família, lembre também de rezar por ele, o Papa Leão XIV, porque mais do que nunca ele vai precisar de nossas orações. Eu quero destacar o que o Wallace falou no final aí da crônica, lembre de rezar por ele. A gente precisa, né, padre, como ovelhas do nosso pastor, dar esse suporte também para ele. Exatamente, a igreja inteira sempre rezando pelo Papa, nas liturgias nós rezamos por ele, nas santas missas, também nos formulários, mas é importante a oração espontânea, sempre recordarmos dele. O Papa está próximo de nós, ele é o vigário de Cristo na terra, é o sucessor de Pedro, mas ele está muito perto do nosso coração. É isso aí. Padre Rafael, que alegria tê-lo aqui. Nós chegamos ao final do nosso programa e vivendo essa retrospectiva do conclave, da eleição. A sua palavra final aí de esperança para esse novo tempo que nós, como igreja, estamos vivendo já. O semeador saiu a semear, começa a parábola. Então, o Papa Leão XIV, ele é o semeador. É aquele que vem semear a palavra de Deus com um poder diferente e nós, enquanto católicos, devemos estar atentos para usufruirmos de todos os frutos, de todas as mensagens, atitudes do Papa Leão XIV. É uma grande dádiva de Deus. Obrigado pela oportunidade, parabéns à televisão Canção Nova, sistema de comunicação, por toda a cobertura do conclave, por nos aproximar do coração da igreja e do Papa. A gente que agradece ao Senhor e também todos os sacerdotes, todos aqueles que se disponibilizaram a participar conosco também dessa cobertura histórica e tão importante. Muito obrigada, Padre, mais uma vez. Obrigado. E para encerrar, gente, eu quero recordar aqui as palavras do Papa Leão na homilia do Domingo do Bom Pastor. Ele expressou que nosso primeiro desejo seja de uma igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado. Que nós, então, sejamos este fermento de unidade também em nossas comunidades, em nossas famílias. Até o nosso próximo programa. Uma ótima semana para você. Habemus Papam.